Mais de 35 mil brasileiros são diagnosticados com câncer coloretal ou de intestino, em média por ano aqui no país. E aí, para conscientizar sobre esse assunto, o mês de setembro também ganhou a cor verde. Inclusive, aqui no estúdio está o Ricardo Mota, doutor médico cirurgião oncológico, para falar mais sobre esse assunto com a gente. Doutor, boa tarde, bem-vindo aqui ao DT1. O que leva a esse probleminha de saúde? Hábito, alimentação? O câncer é uma doença genética, mas a gente é capaz de acordar esses genes com isso que você disse. Uma alimentação não regrada, com hábito do cigarro, tabagismo, bebida alcoólica e um excesso de peso. Só que o câncer coloretal é um câncer que ele pode ser evitado através de um exame importantíssimo, que é a colonoscopia. Porque o câncer coloretal, ele nasce de um pequeno pólipo, uma pequena lesão que é benigna e que demora anos a se transformar num câncer. Então, a preconização é que a gente realize esses exames de colonoscopia o quanto antes, a partir dos 45 anos, homens e mulheres, e porque você é capaz de evitar uma doença. Esse exame é aquele que entra no rol de periódicos, sempre fazer, esperar o corpo dar algum sinal para fazer? A sua pergunta é excelente, porque o câncer é silencioso, e é silencioso muitas vezes por muito tempo. Então, a gente tem que se adiantar ao problema. Então, como sugestão, não minha, mas da Sociedade Americana de Oncologia, a realização da primeira colonoscopia aos 45 anos, homens e mulheres. Se na família a pessoa tiver um caso de câncer, onde esse caso de câncer de colo retal apareceu antes dos 45 anos, ela deve realizar esta colonoscopia 10 anos antes do diagnóstico do seu familiar. Exemplo, se um pai teve um câncer de colo com 45 anos, ele tem que preparar os seus filhos que aos 30, 35 eles devem fazer a primeira colonoscopia. Tirada essa exceção à regra, a população mais jovem também é bom já talvez investigar isso. O senhor falou, por exemplo, fumar, beber, alimentação talvez não tão adequada. A gente sabe que quanto mais cedo agora a gente está vendo jovem fumando, alimentação nem sempre tão boa. A gente vive um problema muito grande do sobrepeso. A gente tem hoje pessoas que têm um peso e são desnutridas. Existe uma diferença entre nutrição e peso. Então, hábitos de vida saudáveis, eles vão nos afastar de doenças oncológicas. E o câncer coloretal também vai ser afastado se a pessoa tem hábitos de vida saudáveis, sim. Perfeito. Em relação ao diagnóstico, uma vez veio a confirmação, tratamento, tem cura? Hoje evoluiu demais o tratamento. O tratamento ele é multidisciplinar, ele se dá através de uma equipe, que se tem o cirurgião oncológico, o oncologista clínico, em alguns casos para o câncer de colo a radioterapia e em muitos casos para o câncer retal a radioterapia. Através desse conjunto a gente tem esse excelente sucesso no manuseio do tratamento ou da transformação dessa doença numa doença crônica, onde o paciente vai ficar aí, viver com a gente bem controlado. Mas a chance de cura, desde que é feito no início do diagnóstico, existe. Exatamente. Câncer diagnóstico precoce igual a cura. Se a gente conseguir conscientizar as pessoas da realização da colonoscopia, a primeira aos 45 anos, a gente vai evitar demais esse número assustador de 900 mil pessoas que vão morrer este ano no mundo de câncer de colo retal. Perfeito. Além de fazer o exame periódico, também a partir dos 45, alimentação, eu queria que o senhor deixasse esse toque para a gente. Talvez o consumo excessivo de carne leva a isso? Consumo excessivo de carne, de gordura, carboidrato, o excesso de peso. O excesso de peso é um fator agravante para qualquer doença oncológica, tanto para a primeira doença oncológica ou para o retorno da doença oncológica. Então o peso ele tem que ser muito bem manuseado e muito bem controlado para a gente ter chance nessa guerra. Perfeito, doutor. Obrigado pelo alerta, pelas informações. Até a próxima. Agradeço. Boa tarde.